Bem, nesse slide vamos falar de como o estímulo altera o sistema nervoso e como isso influencia na nossa aprendizagem. Dessa forma, tentaremos explicar por que crianças aprendem com mais facilidade que os adultos, como o estresse atrapalha a nossa aprendizagem, entre outras coisas. Primeiramente, gostaria de diferenciar instinto de aprendizagem. Instinto designa predisposição inata para a realização de determinadas sequências de ações. Em outras palavras, emoções ou ações que não são premeditadas, diferentemente de aprendizagem, onde ocorre um estímulo e alteração no corpo para que possamos interiorizar esse aprendizado. A partir do quarto mês de gestação, nós já começamos a desenvolver células nervosas como neurônios, oligodendrócitos, astrócitos, entre outras. Entre essas células, os neurônios serão os mais abordados para tratarmos do assunto desse slide, que é a aprendizagem. Os neurônios precisam estar sendo estimulados todo o tempo, desde a nossa gestação até ficarmos velhos. Isso porque esses neurônios, quando estimulados, geram modificações no sistema nervoso, que facilitam o aprendizado. Mas que tipos de estímulos são esses? Os estímulos, principalmente para crianças, estão em tudo. Desde o som da voz dos pais quando ainda está na barriga da mãe, ou uma brincadeira de identificar cores e formas quando bebê, até sentir texturas ou versões, entre outras coisas. Importante ressaltar que os pais e os professores do primário são essenciais para gerar estímulos em crianças com até 7 anos. Os estímulos para adultos vão de atividades físicas, como natação, esportes, até atividades intelectuais, como fazer faculdade, estudar línguas, entre outras coisas. Bom lembrar que se relacionar com outras pessoas e dividir experiências, viajar, também geram estímulos aos neurônios. Cuidado com o estresse. Pessoas estressadas tendem a diminuir o número de neurônios que têm, fazendo apoptose. Logo, estimular seus filhos e se estimular com atividades físicas e intelectuais é ótimo, mas desde que seja feito de forma prazerosa. Estimular-se evita que seus neurônios entrem em apoptose, prolongando seu tempo de vida. Mas o que é apoptose? Quando uma célula entra em processo de apoptose, grossamente falando, é como se ela se matasse. Neurônios não são as únicas células do nosso corpo que fazem apoptose. Qualquer célula do nosso corpo, quando está velha, a faz. Mas por que estamos falando tanto de neurônios? O que os neurônios têm a ver com nossos estímulos e aprendizado? Os neurônios são células responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, o qual é gerado através dos estímulos. O que se sabe é que para otimizar a passagem desses impulsos nervosos são criados dois mecanismos, a criação de mais neurônios e as sinapses. Mas se os neurônios não fazem mitose, como são gerados novos neurônios? Os gliócitos, células do sistema nervoso, são a solução. Essas células têm a capacidade de se desdiferenciar e então se diferenciar em neurônios. E quanto mais neurônios, maior a chance de gerarmos sinapses e otimizar a passagem dos impulsos nervosos. Bem, existem duas formas de criarmos sinapses. A primeira é por superprodução e perda seletiva. Essa forma ocorre mais em crianças, onde há uma imensa quantidade de sinapses e, de acordo com o estímulo que recebem, vão selecionando as sinapses que importam, enquanto as outras vão sendo perdidas, já que não estão sendo solicitadas. A segunda forma é a adição de novas sinapses. Essa forma é mais presente em crianças acima de 7 anos e adultos. Dessa forma, as sinapses vão sendo criadas entre os neurônios conforme forem sendo solicitadas, ou seja, para cada estímulo diferente há a formação de novas sinapses. Por isso é mais fácil o aprendizado em crianças, pois já possuem suas sinapses prontas. Mas o que é sinapse? Sabemos que nossos neurônios não se encostam. Então, como ocorre a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro? O que acontece é que neurotransmissores são passados do axônio de um neurônio para os dendritos de outro, o que gera a passagem do impulso nervoso. Logo, podemos concluir que quanto mais neurônios, maior a chance de gerarmos sinapses entre eles, e que para isso é necessário que ocorra o estímulo, e que quanto mais estímulos diferentes, mais sinapses geramos. Dessa forma, fica fácil entender como os estímulos e os neurônios participam da nossa aprendizagem. Neurônios tendem a sofrer apoptose quanto mais velha for a pessoa. Por isso é difícil aprender e a realizar outras funções, como andar e lembrar-se das coisas. Além disso, a pessoa fica mais propensa a sofrer de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Vale lembrar que a apoptose e degeneração dos neurônios não são as únicas razões para tais problemas.
Acho importante fazermos um parênteses para ressaltar que o que falamos até agora é que se usarmos os neurônios, eles se desenvolvem, e se não os usarmos, eles tendem a sofrer apoptose. Tal teoria já havia sido citada por Lamarck em 1809, o qual criou a teoria do uso e desuso. E o mesmo, assim como a epigenética, acreditava que o meio influenciava no indivíduo. Para os cientistas, o conceito de aprendizagem está fortemente ligado ao conceito da memória. Pois se a aprendizagem é o processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória, certamente a memória é utilizada como arquivo das nossas aprendizagens, codificando, armazenando e posteriormente evocando-a. Para a conquista de um ambiente, é necessário que se tenha aprendizagem de habilidades motoras e aprendizagem de linguagem. Tais desdobramentos têm correspondência direta com a memória de longa duração, ou seja, aquela que já se encontra codificada e armazenada, e pode ser evocada de forma voluntária ou declarativa e implícita ou não declarativa. Algumas pessoas têm curiosidade em saber por que é mais fácil manter a concentração e o foco em algumas coisas e em outras não. Porque determinadas coisas nos dão mais prazer que outras. Dessa forma, somos estimulados mais facilmente, o que gera mais neurônios e mais sinapses. Bem, agora que você sabe, durma bem. É durante o sono que as informações armazenadas no hipocampo vão para o neocórtex para formar a memória de longa duração. Relaxe, pois pessoas estressadas tendem a fazer seus neurônios entrarem em apoptose e isso diminui o número de sinapses, dificultando a aprendizagem. Faça atividades que lhe dão prazer. Pessoas estimuladas de forma positiva geram mais neurônios, além de muitas outras coisas.